recebe-nos em luz, no caminho da verdade e do amor, e daqui possamos desfrutar deste amor silenciando com labor, e daqui possamos desfrutar deste amor vivenciando com labor. Fortalece-nos a luz do teu amor, o início dos trabalhos com fervor, auxiliando os irmãos no atendimento, com as bênçãos de Deus nosso Senhor, e dando assistência do alto Jesus, envolvendo os assistidos com amor. Fortalece-nos a luz do teu amor, o início dos trabalhos com fervor. Fortalece-nos a luz do teu amor, com a bênção de Deus nosso Criador. Rogamos a assistência do alto Jesus, envolvendo os assistidos com amor. Fortalece-nos a luz do teu amor, o início dos trabalhos com fervor. Fortalece-nos a luz do teu amor, com as bênçãos de Deus nosso Criador. Agradecido, mestre, por essa alta vibração de amor enchendo a nossa sala aqui. Como já diz o ditado, quem canta seus males espanta. E aqui hoje, mestre Jesus, todos nós estamos com o coração para isso, para a nossa melhora, para o fortalecimento da nossa alma, para que possamos levar uma vida melhor, aprendendo, colocando em prática em nossas vidas. Agradecendo imensamente a oportunidade de estarmos juntos nesta casa bendita, por todo o amor, por toda a proteção que essa casa nos proporciona. Pedimos ao alto a sua bênção para este momento, em que nós possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para tudo de bom que possa ocorrer hoje nesses momentos de estudo, de reflexão individual, de troca de ideias, de troca de experiências. Que este momento seja bendito, Senhor, que nós possamos valer a pena estar aqui para nos esforçarmos a cada dia mais de sermos pessoas melhores. É o nosso objetivo na Terra. Agradecemos imensamente, irmã Sidufo, patrona da nossa casa, por permitir estarmos aqui hoje, com o seu amor, com a sua bênção, com o seu amparo. Vamos sentindo esta energia e cada um de nós vamos receber da equipe espiritual aqui, amparando, nos dando fé, nos dando esperança em nossos corações, para continuarmos ao sair daqui a nossa jornada terrena, nosso local de abastecimento, nosso local de amor para continuarmos a nossa jornada. Agradecemos imensamente a todas as equipes espirituais que trabalham para o nosso querido Mestre Jesus, fazendo juntos a oração das fraternidades. Nosso Divino Mestre Salvador,
fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus, e unidos com esta vibração de amor agradecidos, pedimos a bênção de nossa mãezinha Maria. Cubra-nos com seu manto de amor, renova-nos as nossas energias. E vamos todos juntos agradecendo imensamente ao nosso querido Mestre, Jesus, que com todas as suas experiências de vida que nos deixou mais fácil o nosso caminho, com todo o exemplo dele. Sempre que tivermos dúvidas em o que fazer em nossas vidas, temos ele para pensarmos o que o Mestre Jesus faria. Então que ele continue sendo nosso guia, nosso farol, para que possamos alcançar a plenitude. E vamos então, pedindo licença à espiritualidade, para com a música cantada do nosso querido Mestre Jesus, possamos nos fortalecer nesta união. Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Todos bem? É uma alegria estar aqui com vocês neste momento que eu sinto que geralmente depende como o nosso coração está, né? Tem cada dia a gente está de um jeito, né? Nessa nossa vida, mas quando a gente chega nessa casa, independente da aula, ou da palestra, ou do passe que for, a gente já é abençoado só de estar aqui dentro. A gente aprende nos estudos, né? Que quanto que os espíritos influenciam na nossa vida, e a resposta é mais do que vocês imaginam, né?
A gente não tem a evidência de ver os espíritos assim, né? Mas eu senti hoje, nesse momento aqui, assim, deu vontade de já sair e ir embora. Parece que já foi feito o que tinha que ser feito. O meu coração, não sei, foi diferente hoje para mim. Eu já estou acostumado a vir de segunda conversar, de quarta, é a segunda vez só que eu venho de quarta. Mas eu senti uma energia diferente hoje, assim. Eu acho que cada um que veio aqui hoje com as suas dificuldades, né? Nós estamos no planeta Terra. Eu tenho certeza que todos têm suas dores da alma. Eu sinto que hoje vocês vão sair melhor, já independente do que eu falar aqui hoje. Vocês vão sair melhor do que chegaram. Que é o que o pai sempre prega, né? Que é o objetivo da nossa casa. A gente chegar e sair melhor, né? Então é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Dei uma estudada no tópico que foi proposto hoje, que olhando assim de cara, quando eu olhei, eu falei, nossa, eu acho que não deve ser uma coisa mais simples, tranquilo, mas eu gostei muito de estudar. Eu achei que é muito abrangente os tópicos que foi proposto, que a gente quando vem aqui tem os tópicos propostos, né? Não é a gente que escolhe. E eu achei que foi muito legal. Eu espero passar um pouquinho do que eu gostei para vocês. Sobre a lei da reprodução. Olhando assim, né? Mas é uma coisa que vai abranger muita coisa, viu, gente? É muito amplo o tema. Eu gostei muito. Aí eu dividi em 5 tópicos para a gente desenvolver. Esclarecer sobre liberdade de sexo, sexo responsável e tabus. O segundo tópico vai ser o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Foi o meu favorito. Terceiro tópico vai falar sobre o celibato. Quem não sabe, todos sabem o que é celibato. Celibato é igual os padres, eles se privam do sexo por vontade própria. É uma escolha, né? O quarto tópico, divórcio. Muito interessante também. E o quinto tópico que eu pensei até em não pôr, porque eu acho que eu não compreendi tão bem. Mas daí eu fui dar mais a fundo no tema e falei, não, eu vou pôr porque se tá lá é porque tem alguma, né? Que é o aperfeiçoamento pela ciência das raças animais e vegetais. Interessante. Então, esses são os 5 tópicos que a gente vai conversar, tá, gente? É troca de ideia, quem quiser expor, quem quiser falar, fica à vontade, tá bom? Não é um monólogo, senão fica chato. Então, vamos ao primeiro, que é o mais, né, o tabu. Esclarecer sobre a liberdade de sexo, sexo responsável e tabus. A reprodução é uma lei da natureza, certo? Portanto, o impulso sexual é natural e necessário. Eu gosto sempre nas minhas aulas, gente, eu trago tipo resuminhos, que é para vocês refletir, porque na verdade não é que eu vou ensinar nada, é para que cada um, dentro da sua bagagem, reflita, tá? Sobre isso. E aí pode expor, pode trazer ideias, se não concordar, porque às vezes são temas, né, que cada um tem sua experiência, pode falar que é legal, ninguém é dono da razão. Então, o impulso sexual é natural e necessário. Então, não tem nada de anormal. Não é algo errado por si só. O problema não está no sexo, mas no uso que se faz dele. A doutrina reconhece o livre-arbítrio de cada um. Portanto, cada pessoa tem a liberdade para viver a sua sexualidade como achar melhor. Porém, essa liberdade vem com responsabilidades moral e espiritual. Como tudo na vida, a lei da atração vai funcionar. Então, se estivermos usando indiscriminadamente, atrairemos irmãozinhos da mesma sintonia.
E isso vai prejudicar as nossas vidas. Portanto, somos livres para escolher, mas somos responsáveis pelas consequências. Então, graças a Deus, estamos numa doutrina que não nos, cerceia de nada, não fala, isso aqui não é proibido, A gente dificilmente escuta isso na doutrina espírita. Isso não pode. Pode ter até outras casas que tem mais, Aqui na nossa não tem. Dificilmente, pai? Você fala que não pode, Não, talvez não deva, Não deva, mas não pode. Mas aí, então, aí vai arcar com as consequências. Eu lembro muito quando o pai fala de quem vai lá no Halloween. Aí ele brinca que depois vocês vêm aqui para tomar P3M, Então, na sexualidade é a mesma ideia. Somos livres para... Somos, mas nem tudo convém. Então, não proíbe nada, A gente é uma fé raciocinada. Então, por isso que a gente se reúne aqui para estudar, para ter o conhecimento e usar lá fora, certo? Fé raciocinada. Não sei se você vai falar, até pelo lado da biologia, que é natural e necessário, porque se não houvesse isso, como é que ia perpetuar a espécie? Sim. Como é que a gente ia dar oportunidade para a encarnação aí das almas que estão ali aguardando, Isso mesmo. Não, mas depois o sexo ele foi deturpado pelas religiões. Então, do que ele falou, Não, mas isso é legal. Eu gosto de você trocar ideia, Porque aí criou aquela ideia do pecado. Então, Sim. O nosso subconsciente pecado. Então a gente, tem Isso é verdade. Isso é verdade. De outras vidas, a maioria de nós deve ter isso daí. Porque na Igreja Católica, que ensinou desde, até hoje, ainda tem, então, o que você falou é excelente. Muitas das vezes a gente pode ter, não é culpa nossa. Está falando que o livre-arbítrio é nosso e as consequências também. Desde aquela época, a gente pode ter sofrido algumas situações que hoje refletem na nossa vida ainda. Pode ser? Pode. Mas a gente está aqui hoje para trabalhar e melhorar isso, entender, para trabalhar isso dentro de nós, certo? Então a gente falou, vocês são livres para escolher, mas são responsáveis pelas consequências. Isso inclui consequências emocionais, vínculos espirituais e impactos na própria evolução. Ou seja, não é simples. Se você magoa uma pessoa, você vai estar criando laço emocional. Se você, do lado espiritual, provoca, que nem a gente falou, atrai esses irmãozinhos, aí vai cair no espiritual. Aí você vai ficar perturbado. Aí vai começar a sua vida a dar tudo errado. E você não sabe por quê. Consequência. Na verdade, gente? Tudo, isso aqui, o tema é sexualidade, mas tudo que nós passamos na nossa vida são consequências de alguma coisa que a gente fez. Se a gente não tivesse feito nada para prejudicar alguém ou a nós mesmos em outras vidas, hoje nós já, como tem uma música do mestre, já seríamos anjos. Então, é natural a gente estar sofrendo consequências de coisas que a gente não lembra. Faz parte. Às vezes a gente não lembra, mas a gente sente dentro de nós, se a gente procurar lá dentro. No livro Vida e Sexo, eu estudei 2 livros para fazer essa aula, tá? O livro dos Espíritos e o livro Vida e Sexo. No livro do Vida e Sexo, ele nos explica que o sexo deve estar ligado a respeito, afeto, responsabilidade e equilíbrio. Então, como que a gente sabe se está dentro ou não? Ele deu o caminho para a gente entender. Respeito, afeto, responsabilidade e equilíbrio. Outros pontos importantes desse mesmo livro que eu tirei.
Evite o uso do sexo como prazer vazio ou impulsivo. Cuidar para não gerar sofrimento em si ou nos outros. Ele fala do sexo desregrado. Então. O sexo desregrado cai nesse aqui, né? Que a pessoa usa por prazer vazio ou impulso. Entendo. Não tem empatia, não tem... Sim. Mas isso Tem os degraus, né? não é divino. E existe muito isso aí. Muito. Devido à ignorância, conhecimento. Porque eles acham que muita gente, sei lá, acha que é normal isso. Essas perguntas suas eu sinto que é profunda. Se a gente for falar disso aí, vai longe, né? Porque por que as pessoas fazem coisas erradas? O que você falou tá certo, sim, ignorância, né? A ignorância faz a pessoa agir da forma que ela nem sabe que é errado. E ela ignora, né? Ignorância é porque a pessoa ignora. Mas aí então, aí vai longe, porque as pessoas acreditam na vida após a morte. Começa daí para mim, porque é um ponto que como fala, diferencia umas pessoas das outras. Se você acredita na vida após a morte, você tem toda uma consequência. E quem não acredita, não tá nem aí. Aí é o que você falou. Aí toca o barco. Aí é o que você falou. Por isso que o mundo tá assim. Ele quer mais prazer, quer mais aproveitar, né? Eu quero viver o hoje. Então é profunda essa sua pergunta, né? Vai dentro de tudo isso daí. E entrando nisso daí também, a gente tem que também ver um outro ponto de vista, né? Não é a mesma coisa, mas é parecido. Que nem Chico, uma vez estava indo para o centro espírita ali, o pessoal ia olhar ali, ó. Olha, Chico, nós indo ali para o centro, eles ali no bar bebendo, não sei o que, diabo 4, né? Eles não podiam estar. Aí Chico, olha, deixa, eles estão ali, é melhor. E outras vezes eles estavam matando. Isso, Né? Então pode ser que hoje a gente vê a pessoa desregada, mas e a vida passada? Não foi pior? Sim. Hoje já é uma evolução. Ele melhorou muito. A gente muitas vezes quer que a pessoa dá saltos quânticos, mas ela não aguenta isso, ela tem que ir de pouquinho. Mas eu entendo o que você disse por causa do nível que nós gostaríamos que já estivesse o planeta, mas não é ainda, né? Então, nossa realidade não é essa, né? Ainda. Então, e ainda do sexo, entender que as relações criam os laços espirituais, então, que a gente falou. Beleza. Esse foi o primeiro, gente. Vamos para o segundo. O casamento é um progresso na marcha da humanidade. Não é uma pergunta, tá? É uma afirmação. O casamento é um progresso na marcha da humanidade. Eu achei esse tópico eu achei o mais legal. Mais forte. Porque assim, né? Aí entra de novo o que o mestre falou. Mas hoje em dia as pessoas não querem saber do casamento. Tá ruim, muda, troca. E por que, né, que o mundo tá assim? Então, esse aprendizado eu gostei muito. Então, por quê? Eu gosto sempre de fazer as perguntas. Por que eu perguntei logo que eu li essa afirmativa, mas por quê? Porque substitui a vida instintiva pela vida moral. Cria laços sociais estáveis. Fortalece nosso senso de responsabilidade. Olha o que é o casamento. Muito, muito legal, achei. Substitui nossa vida instintiva, que é o que nós estamos falando, como que era 200, 300 anos atrás, como que a mulher era tratada há pouco tempo atrás, né? Então tem tudo a ver com isso aqui. Substitui a vida instintiva pela vida moral. É essa transição que a gente está. Cria laços sociais estáveis. Fortalece nosso senso de responsabilidade. Antes disso, as relações eram mais impulsivas e instintivas.
havia menos compromisso e organização social. Com o casamento, surge a ideia de dever, proteção da família e educação dos filhos. Portanto, o Espiritismo não trata o casamento só como um contrato civil ou religioso, mas sim como, aí eu lembrei do pai, não tem como, um instrumento de evolução espiritual. É o que o pai fala sempre, e olha, daí quando eu vi, falei, ó, o pai fala e é verdade. Teresa é meu instrumento de evolução espiritual. É mesmo, tá no livro. Olha lá. Tá tudo como é conteúdo? Cara, achei muito legal. É. A gente vai ver aqui, só para adiantar, porque pode estar na cabeça de vocês, mas só o casamento? E se eu não quiser casar, realmente eu não vou ter esse instrumento de evolução espiritual? A gente vai ver aqui, tá? Não é a única. Fique bem claro isso, tá? Não é a única. Por quê? Dentro do casamento, a pessoa desenvolve. Vamos lá, você desenvolve a paciência, pai? Paciência. Aí cada um vai refletindo sobre o seu relacionamento. Quem não é casado, não tem problema, mas conviver com qualquer pessoa, né? Mas quem não é casado convive com a mãe. Então, convivência com qualquer um, né? Com o irmão, né? Então, por que o casamento é importante? Trabalha o quê? Paciência, a renúncia. Renúncia é difícil, né? Caridade, fidelidade, empatia, responsabilidade. Ou seja, o casamento é um treino moral. É ainda espaço de reparação e aprendizado entre espíritos. A gente aprende que na família não vem qualquer um desconhecido, sabe? A gente já se conhece de outras vidas. Isso é quase assim, pelo que eu já li, vamos pôr 80%. Sabe, não são pessoas que nunca se viram. São pessoas que geralmente têm débitos ou veio para ajudar a pessoa que ela já ama, né? Depende do caso. Então você vê, na família não são desconhecidos. Não são estranhos. Só muda de lugar. Né? Só muda de lugar. Às vezes o pai veio como mãe, a mãe veio como irmão. Mas aí você começa, então, aí dá mais importância ainda à família. Não é à toa, gente. Se a gente tem um desafeto na família, nós somos espíritas, nós estamos aqui para trabalhar, de se melhorar, né? Eu tenho certeza que, eu acho que todo mundo deve ter alguém aqui que é menos assim, né? Não é que nós não gosta, né? Mas assim, que é menos chegado, vamos pôr assim mais leve, né? Menos chegado. Mas então, se nós estamos aqui estudando isso, o que nós temos que fazer no próximo domingo que nós se encontrar? Não é um processo, tá, gente? Mas pelo menos pensar sobre isso para poder começar a pensar diferente, sentir diferente e agir diferente com aquela pessoa. Porque muitas vezes, se a gente não tem esse conhecimento, a gente vai no automático, né? Eu não quero nem ver aquela pessoa, e quando vê, nós já vibra mal para a pessoa. Se ela já está difícil para ela, vai ficar mais. E nós que devia estar fazendo nossa parte de ajudar, mesmo que já que a pessoa é difícil, não é ela que precisa de ajuda? Pensa bem, é muito fácil ajudar meu pai. É um santo já na terra. Ele falou, quero cachê, pai. Lógico, né? Mas aí para ajudar um irmão que é mais difícil, um cunhado, A pergunta que me fizeram segunda-feira, eu fui no centro lá do Laranjeira, a pessoa perguntou, por que Deus manda a pessoa difícil para lá. Porque qual é a tarefa? Ele junta os melhores
professores, pior que aquele aluno ali no meio. Então, não é pessoa difícil, vocês são os professores dele. Entendeu? Vocês estão corrigindo ali, tentando ajudar ele. Não é fácil, lógico, não é fácil, né? Mas vamos pôr na cabeça que pelo menos nós que estamos aqui, estamos com compromisso de ser pessoas melhores, nós não estamos? Nós vai fazer o nosso melhor. Talvez o nosso melhor não seja o que a pessoa lá espera, mas, né? Talvez seja pouco, mas vamos fazer o nosso melhor. E se nós pensar e trabalhar isso daí, por exemplo, que você veja ela uma vez por semana, você vai estar ajudando aquela pessoa. E ai que bênção! E aí nós estamos cumprindo nosso papel de ajudar os outros, principalmente da família, e se ajudando. Principalmente, porque nós que já temos a cabeça aberta, eu falo por mim, assim, eu gosto muito de fazer análise das coisas que acontecem. É o Francisco de Assis, né? São Francisco, né? Que fazia isso toda noite. Santo Agostinho. Nossa, eu faço isso tem muito tempo, sabe? Eu sou uma pessoa que me cobro muito, então aí eu aprendi isso e falei, não, mas isso é bom, porque você tem que ser num momento que está só você, porque muitas das vezes a gente vai se arrepender do que nós fez, vai se sentir triste, pô, podia ter feito melhor, mas é a hora que a gente cresce, quando a gente começa a perceber as nossas falhas, porque a gente erra, os nossos pré-julgamentos com aquela pessoa, às vezes a gente já não vai com a cara e já pré-julga. Mas depois, se você for olhar bem, só lá tranquilo, calmo, assim, você pensa, isso aqui poderia, eu acho que ela não quis dizer isso, sabe? Entendeu? Às vezes na hora a gente fica bravo com a pessoa pelo histórico, mas calma, vamos dar chance para as pessoas, não é sempre que vai ser assim. Então a gente começa a olhar com mais empatia. É um trabalho, gente, é um trabalho, mas quem está aqui hoje se compromete com isso, não é verdade? Então, que a gente coloque em ação. Não fiquemos só na teoria. Teoria é bonita, mas não adianta, sem a prática. Então vamos continuar. Treino moral. E ainda a reparação, isso. O Espiritismo nos diz que o casamento não é fácil ou perfeito. Ele reconhece que teremos conflitos, diferenças, dificuldades, mas entende que faz parte do processo. E é justamente nas dificuldades que acontece a evolução. Se nós tivéssemos uma vida toda tranquila, toda perfeita, com pessoas que só concordam com nós, com tudo que raios que nós ia ter feito, não ia aprender nada. Mais uma vez, eu citando a minha inspiração, ele fala, marinheiro, como é que é? Mar calmo não forma bom marinheiro. Então, se a vida tiver com muitas ondas, vamos pensar positivo, que é para nós nos tornarmos bons marinheiros. Cansa, tá, tudo bem. Eu não vou ser hipócrita de falar para vocês, é tudo bonito, tudo sorrindo. Mas a gente tem que ter o conhecimento para lembrar no dia a dia. Naqueles dias difíceis, agradecer a Jesus. Falou, Jesus, em vez de praguejar como a gente sempre faz, de reclamar, nesse dia, Jesus, obrigado, viu? Eu vou aprender. Entendeu? É a gente ter isso aí para o nosso dia a dia, essas ferramentas, né? Para a gente não desanimar, para a gente estar sempre com força, com fé, com foco na nossa missão. Tá bom? Eu posso contar uma história? Claro, pai. Nossa, vai. Tava soltando as histórias do Alves. Eu acho que eu já contei essa história de uma amiga lá em Jaú. Faz tempo, né? Ela já desencarnou. E ela era casada, assim, cheia de bens, né? Eles tinham, acho que, 3 fazendas dela. E só que o marido dela pegou no vício de jogo. E no álcool, e passava, né, longe de casa, foi dilapidando o patrimônio.
Aí chegou numa altura da vida dela que ela ficou só com a casa que era dela. Aí ele desencarnou. E ela era uma espírita atuante, né? Ela chamava Antônio Sá. Aí ele já viu. Faz permissão da notícia. Aí ele desencarnou, passou o tempo. Aí num trabalho mediúnico, o marido se manifestou nos trabalhos, queria falar com ela. Aí ela sentou lá na roda e o marido se manifestou ali através da média. Aí pediu desculpa. Falou, olha, agora aqui do outro lado eu estou vendo quanto, né, eu te tornei infeliz, né, com essa minha atitude. Então eu vim aqui, pedi permissão, e estou te pedindo desculpa por tudo que eu te fiz. Estou arrependido. Inclusive, na próxima reencarnação, eu queria voltar com o seu marido. Ela falou, não. Olha, ela foi, né? Olha, na próxima reencarnação, eu aceito você como filho, como irmão, mas como marido eu não quero mais. Entendeu? Definiu a minha. Não deu ilusão mais para ele. Né? Como esposa, não quero mais. Né? Então, é por aí que a gente vai, sabe? A gente tem que cuidar da gente para não fazer o outro sofrer. Né? Verdade. Não ser instrumento de guerra, né? De sofrimento. Portanto, o casamento não é imposto como a única forma de evolução, mas é considerado um grande avanço moral da sociedade. E ele é um caminho importante, mas não o único. Resumindo em uma frase, o casamento é um passo da humanidade rumo à vida moral, responsável e consciente. Tá? Então é assim a gente encerra esse tópico do casamento, que eu achei muito legal, porque eu não tinha essa visão, eu mesmo não tinha essa visão de quão importante é, né, para a sociedade, porque vocês conseguem imaginar assim, visualizem pessoas que vocês conhecem, pode até ser vocês mesmos, visualizem pessoas que são felizes no seu casamento, que o seu lar é bom e tal. Agora vocês visualizam isso triplicando e espalhando para todos os ambientes do planeta, todas as casas. Que planeta que seria esse, né? Visualizado? Olha que interessante. O André Luiz, no livro dele, ele fala que 98% dos casamentos no planeta Terra são kármicos. Kármicos, isso, 2% são... isso aí. Estão realmente... É o que a gente falou, não tem por acaso. Karma não é necessariamente ruim. Não, Karma, ele é a história daquela alma. Ele é positivo e negativo. São débitos criados ali entre eles. Sim. O karma Dá um aspecto negativo, mas pode ser positivo. Que tem muitas famílias que recebem filhos que são instrumentos de evolução, realmente. A gente percebe, né? Como eu sou da minha mãe e do meu pai. Ô, louco. Então, vamos lá, vamos para o terceiro tópico. O celibato. O celibato é meritório quando feito para o bem. O celibato por si só não tem nada de especial, mas existem as exceções importantes. Ele se torna meritório quando é praticado em benefício dos outros. Exemplos: dedicar sua vida ao próximo. Madre Teresa, né? Ah, eu não sei, mãe. Ela é freira. Filha dela de Calcutá. Entendi. Eu não conheço muito essa parte. Dedicar sua vida ao próximo, servir à humanidade, abrir mão de interesses pessoais por uma causa maior.
E o que tira o valor do celibato? Quando feito por egoísmo, aí aqui ó, por medo de responsabilidades, tem muita gente assim, ela não se envolve com ninguém, por medo de responsabilidades, por desprezo às relações humanas, como fuga da vida, ou seja, fugir do mundo, diferente de evoluir. Então, o celibato, quando é... O que eu vejo dos celibatos, o que eu mais vejo é os padres, né? Todos eles são, né? Eles fazem o juramento para isso, né? Os padres, né? Né? Padres, freira, monge. Todos padres e freira, né? Eu acho que isso é bonito, eu acho legal. Eu vejo como, né? E deve ser, e vai falar que é muito difícil, né? No livro Vida e Sexo, ele nos diz... Vai sair um filme em maio agora com 27. Ah, Vai sair no cinema. é? Legal. Dia 20 de maio vai ser lançado. Legal. Então, no livro Vida e Sexo, o que ele fala desse tema? Ele nos diz que é uma disciplina possível, mas não obrigatória. Um caminho que exige equilíbrio emocional e espiritual. Ou seja, ela só tem valor quando é consciente e útil. Interessante, né? Então, eu vejo que todos os padres que se propõem a isso é útil, né? Então, eu acho legal isso daí. O Espiritismo faz uma comparação. Aí que eu falei, do outro meio de instrumento de evolução, né? O casamento é o aprendizado no convívio. O celibato é o aprendizado na renúncia. Então, interessante. Então, feito para o bem, tem o seu valor. Ficou alguma dúvida desse tema? Alguém quer falar alguma coisa? Legal, né? Então, acho que, independente do que a gente vê da outra religião, eu acho, pelo que eu tá aqui, que é louvável. Que a pessoa, pelo menos, está... Deve ser muito difícil, né? Né? Fazer um paralelo entre o celibato e a mediunidade. O médium é mais ou menos isso daí. O médium tem que ter renúncia, né? Sim. E exercer atividade prática para o bem dos outros. Para o bem dos outros. É verdade. É mais ou menos isso. Faz sentido, porque assim, a gente não deixa de fazer sexo, né? Mas se a gente utilizar o sexo de forma desregrada, você não vai atuar como um bom médium. É verdade, eu não tinha pensado Você nisso. tem energia. Você está trabalhando com energia. Sim. Do mesmo modo que uma pessoa pode ter o celibato, mas a mente dela... Sim, sim. Falou aqui, se for por motivo egoísta, por outra coisa que não seja o bem dos outros. Agora, igual a história dos dois monges, né? Que eles estavam andando assim, aí chegou numa altura do caminho, tinha uma donzela que queria atravessar o riacho. Né? Como é que ela não conseguia atravessar o riacho? E os monges não podem ter contato com o sexo feminino, né? Nada. Aí um dos monges foi lá, pegou ela no colo e atravessou o riacho com ela no colo. Né? Chegou do outro lado do riacho, pôs ela no chão e continuaram. E o outro monge falou: nossa, o que você fez? Rapaz? Olha aí, você sabe que ele não pode. E foi falando, né? Foi no ouvido do mundo. Aí o outro falou: cara, eu carreguei ela por 5 minutos. E já esqueci. Você faz 1 hora que está carregando ela na sua Ah, isso falou tudo, né? Entendeu? Essa ilustrou bem, né? O ato dele não foi malicioso, ele acutou, mas a malícia ficou na cabeça do outro. Né? Verdade. Excelente. Vamos para o nosso quarto tópico, então. Terminamos do celibato. O divórcio. O divórcio é lei humana, que separa legalmente o que já de fato está separado. O Espiritismo não trata o casamento como uma prisão eterna, quando a união não cumpre mais o seu papel moral, ela pode ser revista.
O Espiritismo não proíbe o divórcio, mas também não incentiva separações por qualquer motivo. É que tá. Qual é o critério, então? Pode ser compreensível quando há sofrimento constante, desrespeito, conflitos graves, impossibilidade real de convivência. Então, aí tudo bem, né? É como diz o Bezerra Mineiro, onde tem sofrimento não tem evolução. Sim. Né? Sim. Então, Isso mesmo. se você está sofrendo, você não está evoluindo, você está sofrendo, você Sim. não está aproveitando. Isso mesmo, é o que falou. Não cumpre mais seu papel moral, que a gente estudou do casamento ali, né? O que é? É ter a renúncia, é ter o desapego, é ter tudo aquilo lá, mas de uma forma saudável. Sem A sofrimento. partir do momento que não é mais saudável, não tem condição, né? Agora, quando que não é o indicado o divórcio? Quando é feito por impulso, falta de esforço, imaturidade, fuga dos aprendizados. Ah, cansei. Ah, não quero mais, não. Assim tá. Entendeu? Então tem que ser uma coisa mais séria, né? O marido é muito bonzinho, vai desligar. É. No livro Vida e Sexo, o que ele fala? O casamento é visto como um compromisso espiritual, mas não como obrigação de permanecer em situações destrutivas. Então, se aquilo está te destruindo por dentro, né? Mas aí, então, é um limiar muito difícil, né? A gente não pode julgar as relações dos outros, a gente só pode pensar na nossa. E é um limiar difícil, porque até onde vai você achar que as situações estão destrutivas, sabendo qual é a sua responsabilidade ali, se é só você que... Então, é difícil, né? É um tema difícil. Mas daí cabe a reflexão de cada um sobre isso. Eu penso que... Eu sempre tive para mim que eu aprendi com exemplos, né? Casamento vai ter brigas, vai ter dificuldades, mas tem que ter o amor e o respeito, que é o principal para se continuar, né? Se não tiver isso, não dá para continuar, né? E as consequências espirituais disso? Divórcio. Mesmo quando o divórcio acontece, os vínculos espirituais não desaparecem. Nós não estudamos que na família não vem as pessoas já com os débitos com a gente? Então tá, veio lá eu e o marido com os débitos. Aí eu decidi interromper. Ah, não deu mais para mim. E aquele karma que era para ter sanado nessa vida? Vai ter que vir de novo. Começar tudo de novo. Não tem milagre, gente. Então, se você pensar assim, é melhor já enfrentar logo, dependendo da situação, tá, gente? Sempre é o que nós estamos falando. Matar logo nessa vida, para que nem falar, não, na próxima não. Já cumpri, né? Mas é isso, por isso aqui, esse conhecimento nos fortalece para continuar a nossa batalha diária com aquela pessoa, às vezes, que é difícil. Por quê? Não adianta fugir do problema. Os vínculos espirituais não vai sumir como um passe de mágica. Até ser resolvido. Especialmente quando há filhos. Aí é mais profundo ainda, porque envolve o outro. Envolve o sofrimento do outro, não só o seu. Aí você pode estar mexendo com egoísmo. É uma coisa muito profunda, né? A gente não vai se aprofundar, mas a gente consegue visualizar, né? Quase todo mundo conhece gente que se divorciou hoje em dia, porque é a coisa mais simples do mundo, né? É natural hoje em dia. E os laços que ficou, e os corações das crianças que vai ter consequência no desenvolvimento da criança.
Mas, né? Então aí o que a gente fala, lei da causa e efeito. Vai sofrer as consequências. Então, às vezes, de um lado, pode ter quitado, né? Aquele relacionamento chegou no ápice, né? E aí rompe. Pode ter quitado e terminou brigando? Não, mas no lado é um Ah, eu não concordei muito com essa teoria, não. Ou talvez é uma preparação ainda para uma próxima. Sim. Uma preparação. Há aquela aproximação, aquela Isso. coisa, a hora que o negócio... Esse aí eu concordo, pode ser sim. E há- O negócio é tão difícil e profundo que foi aquele... Aí, Você fala como uma carência hoje. É difícil falar, porque cada caso é um caso. cada caso é difícil, Cada caso é um caso. É difícil, né? E hoje em dia, se você pegar o pessoal que é mais novo, né, a Dona já está na geração de quase 50, né, Dona? 39 eu tenho. 39 anos, vai tá pouco. Mas tem a geração mais nova hoje que está chegando. Vocês podem reparar que primeiro casamento já tem filho e tudo mais, mas estabiliza no segundo, no terceiro casamento. Não que a gente fala casamento, talvez a união. Tá cada vez mais normal isso aí. Eles estabilizam geralmente na segunda. Vai amadurecer, né? Já tem mais experiência. Sim, Aquilo lá. Hoje já é uma consequência isso já. Verdade. E já há literaturas que falam que isso daí também é para acelerar o acerto, não o Aldo falou, acelerar o acerto de dívidas. Porque alguns eles terminam mais ou menos de boa, porque tem o filho que eles têm que dividir a guarda, fica aquilo ali, não sei o que, então Sim. já é um acerto que eles têm ali. É verdade. Então, laços profundos, pendências emocionais, ou seja, separar no papel não resolve tudo, o aprendizado continua. Beleza, aí o quinto tópico agora, o aperfeiçoamento pela ciência das raças animais e vegetais é permitido por Deus, desde que o progresso divino se realize. Aí eu li isso aí e falei, mas o que tem a ver com esse tema, né? Que a gente estava estudando até agora, eu achei estranho. Mas aí achei legal, porque a doutrina ensina que o ser humano pode intervir na natureza, inclusive melhorando espécies animais, desenvolvendo plantas, usando a ciência para o progresso. Isso é permitido porque porque o homem é instrumento do progresso. E a inteligência humana faz parte da lei natural. Mas existe um limite. O ponto a ser visto não é pode ou não pode, mas sim com que intenção isso é feito. Se está de acordo com a lei divina, promovendo o bem, melhorando a vida e respeitando o equilíbrio da natureza, aí tudo bem. Agora, se causa destruição desnecessária, gera sofrimento injustificado, é movida por egoísmo ou abuso, aí não. Ciência mais moral, progresso verdadeiro. A gente estava conversando sobre isso, né? Da evolução do moral, se ela tinha a ver com a evolução da ciência. A mãe falou sobre isso na última aula dela. E assim, às vezes muda as opiniões, mas eu enxergo que a evolução moral caminha junto com a espiritual. Então a gente estava conversando eu e o Marcos, e daí eu lembrei de você, Marcos, quando eu li isso aqui. Porque ele fala que tem um limite, né? Que a gente estava falando da guerra entre planetas, entre outras raças, mas tem um limite. Então eu acho que se o moral não tiver evoluído junto com a ciência daquele planeta, Deus vai pôr um limite para que, vocês imaginam, uma civilização muito inteligente, que tem uma ciência muito evoluída, fazendo guerra com outras nações de outro planeta, imagina assim, eu não consigo visualizar. E aqui para mim provou sobre isso, que a evolução moral caminha com a ciência. Então cada vez mais a gente vai estar... Se o moral está melhorando, a ciência também, descobrindo as curas das doenças que antes não tinha. Por quê? Porque o moral está melhorando. Né?
Em conexão com o estudado, assim como o homem pode melhorar as plantas e os animais, ele deve educar os seus impulsos e relações. Aí que ele traz a ligação com o que a gente veio estudando até agora com isso. Se a gente tem capacidade intelectual de melhorar as ciências, mais ainda a gente tem que ter de educar os nossos impulsos e relações. Ou seja, então, o casamento tem que ser melhor, o convívio social tem que ser melhor. Caminha junto, gente. Não é separado. Eu achei bem legal essa parte aqui. Resumindo, Deus permite o avanço científico. O homem é agente do progresso. Mas tudo deve respeitar a lei moral. O importante não é só o que fazemos, mas como e por que fazemos. Dos tópicos eu terminei aqui e eu trouxe uma reflexão para a gente, do que o tema propõe também. Reflexão para a semana. Sexo, não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno. Com o devido respeito a si mesmo e aos outros. Não a indisciplina, mas o controle. Não os impulsos livres, mas a responsabilidade. O Espiritismo ensina que nem o prazer deve ser condenado, nem a liberdade de ser irresponsável, pois o verdadeiro caminho está no uso consciente das relações com o meio de evolução moral. Então, fica essa reflexão. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que acabei mais cedo. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso aí? Tudo certo? A interferência hormonal, por exemplo, melhorou a qualidade do milho, permitindo que ele seja um fruto mais útil. Então, você consegue interferir positivamente na natureza, né? Sim. Um manejo adequado. E hoje em dia existe muita crítica na forma de manejo, por exemplo, dos animais, visando o lucro e não a qualidade de vida. Ele falou, se as interferências da ciência visam o bem, tudo bem. Então, o gado, por exemplo, algumas formas de produção de leite, elas não são humanizadas. Então, é uma coisa que a gente precisa ser revista, porque mas é para produzir uma quantidade maior. Mas é para produzir uma quantidade maior para quê? Para ter mais lucro, né? Sem pensar no respeito ao ser vivo. Então, aos poucos, né, a humanidade vai evoluindo pensando nisso. Então, não é só Você separou uma música para nós? Pensar no lucro, né? Pensar na parte antes do encerramento, né? Isso vale para o casamento, mas vale para os relacionamentos e vale depois do encerramento? para os outros Agora? seres vivos, né? Pode ser, então. Mas hoje em dia Tá. também que Beleza. quanto mais humanizado é o tratamento dos animais, mais conforto você dá e tudo mais, é maior o retorno financeiro. Mas eles estão produzindo. Mais eles estão produzindo. Mas assim, a realidade. mas não é todos, mas ainda não é todos ainda, mas ela está caminhando já para isso. Vai cantar uma música. Né? Aí, como a gente fala, é a ciência andando junto com tudo, né? Talvez um dá um passinho a mais, o outro tá ali no degrauzinho de baixo, depois sobe junto. E assim é frágil também, né? Tem muito hormônio, para crescer rápido, para poder ser consumido. E aí, sem pensar na saúde humana, a população vai extinguir esses bichinhos e com essa quantidade excessiva de hormônio vai interferir na saúde da pessoa. Tem todas essas coisas aqui
é boa, visando lucro, mas nem sempre está um ditado que falava, né? Quem planta morango não come morango. Quer dizer, quem planta para vender para o Ceasa, para grandes plantações, ele não consome do morango que ele planta, porque ele vai comprar do pequeno produtor, não produz a quantidade, porque ele sabe que ele está pondo, ele sabe que ele está pondo assim, sabe o que vai fazer. Então, se eu ainda não consigo pensar no mal que eu estou fazendo para o outro ser humano, eu penso só no lucro e cai no que ele falou, né? É o uso errado daquilo. Vamos aproveitar, gente, esse nosso momento para a gente fazer um relaxamento, nos concentrar com a nosso anjo da guarda, agradecer este momento tão maravilhoso que pudemos estar juntos, pedindo ao Mestre Jesus, esteja conosco aqui, vive em nossos corações. Vamos nos relaxando na cadeira, esquecendo todos os nossos problemas lá fora, nos concentrando no amor que neste momento vai ser depositado no coração de cada um de vocês, dando aquilo que cada um mais precisa para continuar a sua jornada. Vamos imaginando uma luz azul bem bonita acima da nossa cabeça, descendo por todo o nosso corpo, acalmando todo o nosso sistema nervoso, central, periférico, nos deixando calmos e receptivos para o tratamento que vamos receber aqui essa noite. Agradecendo a equipe espiritual, nosso querido Eurípides Barçanufo, por todo esse carinho e proteção preparado para hoje, para cada um de nós. Vamos abrindo as palmas das nossas mãos por onde as energias vão entrar, renovando toda a energia do nosso corpo, todos os nossos chakras vão ser alimentados. E neste momento a nossa canção que nos encherá de luz, todos os nossos campos de força vão se energizar neste momento. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, brilhando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Quanta luz em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz.
Agradecidos por todo este amor que recebemos da equipe espiritual, vamos nos preparando para receber as bênçãos do alto, ainda mais relaxando o nosso corpo, tranquilizando a nossa mente, abrindo os nossos corações, emitindo amor uns para com os outros e desejando que todos recebam essas bênçãos. Vamos nos ligar de todo o coração às equipes espirituais aqui presentes, em especial ao Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe de médicos e enfermeiros, pedindo-lhes em nome de Jesus que atendam a cada um de nós de acordo com as nossas necessidades. Vamos recebendo uma energia verde, envolvendo a tudo e a todos, nos deixando calmos e receptivos ao tratamento. Vamos recebendo uma energia rosa, atuando sobre os nossos sentimentos, tornando-nos mais amorosos e brandos, levando-nos ao perdão e ao entendimento mútuo. Vamos recebendo uma energia amarela, ajudando na ligação com o nosso anjo da guarda, atuando sobre nossas mentes, fortalecendo pensamentos mais otimistas, mais esperançosos e confiantes em Deus. Vamos recebendo a luz azul, bem ligados à Mãezinha Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em seu manto de luz, transmitindo-nos paz, saúde, alegria e bem-estar. Vamos recebendo a luz branca do Cristo, que envolve a todos nós, fortalecendo a nossa fé e o nosso amor. Vamos pedindo a fluidificação das nossas águas aqui, projetando vibrações amorosas e pedindo o auxílio da equipe espiritual para que encaminhe fluidos curadores, ajudando-nos material e espiritualmente. Vamos permanecer em silêncio para que os mentores terminem o nosso tratamento. Agradecendo imensamente a Jesus, aos nossos mentores, agradecemos infinitamente a bênção desta noite, a oportunidade do aprendizado, a chance de estarmos numa casa tão amorosa, que tanto nos acolhe, mesmo com todos os nossos defeitos, sempre nos sentimos amados nesta casa. Gratidão eterna, e que nós possamos, ao sair daqui, levarmos essa luz conosco e lembrarmos sempre de tudo que o nosso querido Mestre Jesus nos ensinou, colocando em prática nas nossas vidas, no dia a dia. Que Jesus nos abençoe muito. Tenham todos uma ótima noite, um bom retorno aos seus lares. Que os lares de vocês também sejam bem iluminados, amparados, fortalecendo até a próxima vez que cada um de nós estivermos aqui nessa casa de amor. Que assim seja, graças a Deus.